Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, aqui pela TV Mundo de Montenegro, né? Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, né, colega de trabalho, Maicon Salazar Heidel, falando um pouquinho sobre a psicoterapia reencarnacionista, né? Maicon, fala um pouquinho de ti, como é que está o teu trabalho hoje, quais são as tuas atividades, né? Para que quem está nos assistindo possa conhecer um pouquinho melhor sobre essas ferramentas maravilhosas que tu vem buscando a cada dia, aprimorando mais os teus conhecimentos. Tá bom, obrigado. Primeiro, obrigado a ti, né, por aceitar o chamado de se expor e promover um trabalho como esse, de verdade, né? Como montenegrino, como espiritualista, eu me sinto bem representado. Eu tive uma passagem nesse trabalho, achei maravilhoso, fui viver outras experiências, né? E que bom que pessoas assim como tu estão ancorando isso aqui, é necessário. A psicoterapia reencarnacionista, né, dentro de outras atividades que eu trabalho, que eu utilizo, mas a psicoterapia reencarnacionista ela foi uma das primeiras e mais impactantes assim na minha vida, né? Então eu conheci ela em 2011. Eu comecei fazendo terapia para processos de relacionamento que eu tinha dificuldade e em algum momento apareceu o curso, eu senti, vou fazer 2 por 1 aqui, né? Vou me tratar, que eu queria continuar me tratando, mas eu também queria aprender. E é exatamente o que o curso faz, né? Promove autoconhecimento, terapia, reforma íntima e o aprendizado de uma profissão. E eu me apaixonei quando eu cheguei lá. Eu acho que tem coisas que tocam a gente, né? E a gente às vezes não encontrou ainda essa coisa. Então, eu estudava engenharia elétrica, eu vinha de uma outra área e eu não tinha esse apreço pelo estudar, até conhecer o mundo do inconsciente, né? Que a psicoterapia reencarnacionista representa muito bem. Então, hoje eu trabalho basicamente com 3 pilares, assim, meu trabalho, ele se volta muito para o inconsciente das pessoas, né? Então, eu uso outras formas de acessar e liberar o inconsciente, né? Como a constelação xamânica, né? Hoje tem uma linha muito xamânica na minha vida, né? Então eu também me utilizo das medicinas, né, xamânicas para ajudar as pessoas nos seus processos de expansão e liberação do inconsciente. Para algumas, né? Cada pessoa tem uma necessidade, né? Utilizo o trabalho energético, porque sem energia tu também não consegue sair do lugar. E isso é uma coisa às vezes que é difícil de compreender, né? Às vezes a mente ela tem muitas vontades, mas por que as coisas não se materializam? Porque muitas vezes tu nem tem um bloqueio, tu não tem a energia, está exaurido, né? O teu sistema está sem força, que nem um carro sem gasolina. Então a analogia, por enquanto, que eu uso é a seguinte: a liberação do inconsciente é tu abrir a rodovia para que possa haver trânsito, né? São aqueles bloqueios, traumas, coisas que às vezes a gente não lembra, mas que me impedem de viver experiências. Como é que eu constato se eu tenho isso? Toda vez que eu chego diante de uma determinada experiência e aquela experiência me gera uma dor irresistível, um desconforto inexplicável, né? Ou isso está lá no meu inconsciente. Como é que eu acesso isso? Uma das maravilhosas formas é a regressão, né? Que hoje se chama investigação do inconsciente. Então a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica se transformou em psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente. É uma escola moderna, né, que vem trazendo uma missão, um propósito de atualizar, inclusive, né, incentivar a psicologia a ir além da vida atual, né, levando em consideração que sim, existem e essa carga do passado ela é altamente influência sobre nós, ou seja, tu não reencarna e está tudo certo, né? Tu reencarna trazendo uma personalidade congênita, trazendo uma tendência, trazendo até mesmo resistências de conforme tu interpretou as tuas experiências anteriores. Então, assim, resumindo, né? Comecei em 2011, fiz o primeiro curso, depois fiz as monitorias, comecei a ajudar nos cursos e me tornei ministrante do curso. Então hoje eu já estou ministrando a minha 8ª turma de formação,
Então, me engajei muito, me movimentou muito, né, a minha vida, esse trabalho, né, pude participar do processo na vida de muitas pessoas. Assim, né, dá para falar muita coisa, mas para a gente concentrar nesse tema importante que é a regressão, acho que por enquanto é suficiente. Com certeza, né? Por isso que ele é um curso baseado por módulos, né? Cada módulo traz um conteúdo e todos, assim, ó, de altamente importante, né, Maico? Mas o que me chama um pouco mais a atenção hoje, ainda para as pessoas que não têm o conhecimento sobre regressão, né? Às vezes tu até conversa com alguém sobre o assunto e a pessoa comenta, eu já fiz regressão. E tu pergunta como foi, né? Tentando perceber qual é a melhora da pessoa após essas regressões. E eu tenho percebido muito que existe vários tipos de regressões, assim, tem pessoas que trabalham com regressão por hipnose, tem pessoas que trabalham com regressão por indução, né? Eu mesma, no tempo que eu trabalhava num centro espírita, eu já via se fazer muita regressão por condução, né? E a psicoterapia da BPR, ela é diferenciada nesse aspecto. Poderia explicar um pouquinho para nós como funciona a regressão da BPR? Eu acho que a escola foi muito feliz na forma como ela se organizou. O que acontece? Eventualmente o terapeuta ele vai se desenvolvendo e indo além, e até incluindo outras coisas. Então no meu atendimento dentro da minha sala, hoje eu faço um trabalho diferente. Né? Eu tenho, através do conhecimento sistêmico, através de outros conhecimentos, eu consigo lá dentro realizar um trabalho diferente. Mas ele vem de uma evolução. E eu honro muito, e nos cursos eu entrego isso para as pessoas, que é esse roteiro seguro que a psicoterapia reencarnacionista organizou. Então vamos dizer assim, se tu é um ser que tem uma intuição muito afinada, tu vai trabalhar unido a essa intuição. Mas a psicoterapia reencarnacionista não leva isso em consideração, ela entrega um conhecimento que serve para todos, quem é intuitivo e quem não é. Porque tem um roteiro ali, tem um roteiro seguro para que esse procedimento não encontre desvios que possam acarretar algum tipo de infortúnio para a pessoa. Então a escola foi muito feliz em construir isso, porque aí tu entrega um conhecimento homogêneo para as pessoas. E com o tempo, com o desenvolvimento de cada um, pode ser que aquela pessoa aprofunde, vá além daquilo que a própria escola construiu. Eu acho que chega um momento, né, e a gente olha para os grandes pensadores e pensadoras da vida, em que eles delimitam um ponto para o desenvolvimento do trabalho deles, né? De, não, eu vou até aqui, senão eu não vou parar de mudar, eu não vou parar de expandir. Então Freud fez uma linha e ele foi até o tanto que ele pôde. E por isso que depois tem que vir outras pessoas para continuar expandindo, e o próprio Mauro Cuítico hoje ele é um continuador, né? E não vai terminar nele. Não pode ser assim, né? Mas a psicoterapia reencarnacionista ainda é muito atual. Então o método da escola ele é bastante racional. Ele tem um propósito muito específico, né? Conscientizar a pessoa de padrões que ela carrega consigo, liberar bloqueios que ela arrasta do seu inconsciente. E por mais que seja psicoterapia reencarnacionista, por mais que esteja implícito o processo reencarnação, não é uma coisa necessária para tu fazer um tratamento. Não tem a ver com acreditar em reencarnação. Porque, na verdade, inclusive para pessoas mais racionais, e até para mim, uma época, eu olhava para aquilo como uma simbologia do inconsciente. Ou seja, eu pegava o que é importante para mudar hoje, né? Não é um passeio, não é um turismo, não é um rito de curiosidade. A gente usa essa ferramenta chamada investigação do inconsciente ou regressão terapêutica, são a mesma ferramenta, para um processo de ajudar a pessoa a viver melhor hoje, não é? Então o método ele começa com a leitura de um mantra, é o mesmo mantra, todos os psicoterapeutas reencarnacionistas do Brasil, né, e são muitos, vão ler o mesmo mantra. Esse mantra, na verdade, é um texto, a gente chama de mantra, mas é um texto, né, que tem 3 finalidades. Sintonia com planos maiores de consciência, relaxamento e expansão da consciência. Não tem hipnose, a pessoa vai viver isso lúcida.
ela vai viver essa experiência completamente ela relatando, né, as impressões e sensações que ela obtém. É como se ela tivesse naquele momento a condição de sonhar acordada, né? Ela vai relatar memórias, histórias e sensações que estão dentro dela, não são criadas pelo terapeuta, não são conduzidas pelo terapeuta, então é um processo espontâneo. O que o relaxamento texto faz é criar ambiência e relaxar aquela pessoa para que ela alcance esse estado, né, mais tranquilo de observador. Dentro disso, qual é o papel do terapeuta? É simplesmente apoiar a continuidade dessa memória, né? Então, quando tu diz, né, que a gente não conduz, que a gente não hipnotiza, é exatamente isso. Esse método, o propósito é tu ajudar a pessoa a ir adiante, né? Continua e depois, até que tu vai chegar em algum estágio onde o processo se encerra, onde a pessoa está muito bem, onde a pessoa se sente já sem os sintomas que ela está relatando. Ali tu termina o processo, né? Tu esvazia naturalmente aquilo num ponto ótimo que a gente chama, né? Quando a pessoa está muito bem, quando as ressonâncias daquela memória já se dissiparam e por aí vai, né? Que maravilha! Eu percebo também assim, ó, Maico, hoje, que não tem como a gente não se apaixonar por essa ferramenta maravilhosa, né? Assim como ela foi um marco na tua vida, foi na minha também. E eu me lembro perfeitamente, assim, quando a gente vai fazer, né, uns estudos mais avançados ou coisa assim, a gente sempre escuta falar da reforma íntima, né? E eu me lembro sempre, assim, de pensar sobre a personalidade congênita, sempre de ouvir falar da reforma íntima, mas eu nunca entendi exatamente o que era isso, né? E quando a gente começou a aprender isso dentro da psicoterapia reencarnacionista, o que é a nossa personalidade congênita, né? Como ela atua nos dias de hoje e aonde ela tem uma ligação com a investigação do inconsciente, é algo assim inovador para nós, né? Algo que abre portas. Então, tu poderia explicar um pouquinho para nós sobre essa personalidade congênita? Sim. Olha, a vida por si só, ela já apresenta um monte de coisa para a gente como desafio, né? Teve uma época, quando eu conheci esses processos terapêuticos, que eu comecei a cavocar e procurar, e eu sinto que eu trouxe muita coisa para mim, e às vezes a gente não digere tudo isso. A gente precisa de um tempo para trabalhar as coisas, né? Esses acessos ao inconsciente, como a regressão oferece, são acessos muito especiais. Eu tenho como uma cereja do bolo, assim, ele é um lugar, né, uma parte de ti que tu não está vendo normalmente. Né? É um olhar de um outro ângulo, então tu sempre vai voltar de um processo assim com algum entendimento, com alguma percepção nova a teu respeito. Eu acho que a reforma íntima é quando a gente se propõe a aplicar esses acessos em benefício próprio, né? Então, às vezes, quando a pessoa está muito empolgada no caminho espiritual, ela não para de abrir processo. Ela abre processo, está sempre vendo e faz mapa astrológico num dia. É empolgação, faz parte, mas tu não reforma nada muitas vezes. Ou reforma muito pouco. Porque só ter informação não transforma. Tu precisa trazer para a terra isso, para a vida prática. Então, quando a gente tem um acesso, né, que te faz, por exemplo, perceber um padrão de ansiedade, né? Tu identifica que aquilo é um problema, tu percebe que é um padrão. Pode ser um outro exemplo, ou uma tendência a ser pessimista. Vamos sair da ansiedade, porque a ansiedade está batido já, todo mundo fala em ansiedade, né? Esses dias eu fiz até um vídeo dizendo que a ansiedade não é o inimigo do mundo. Então, assim, uma tendência a ser negativo, pô, tu nota isso, né? Tu vê numa regressão que aquilo já vem contigo há mais tempo. E aí, geralmente, dentro do processo, tu ainda tem algum insight, alguma percepção sobre como transformar aquele padrão. A reforma íntima é tu aplicar isso. Tá? Eu pego, então eu tenho uma tendência negativa, percebi que se eu, por exemplo, todo dia de manhã acordar, sei lá, né, e levantar, respirar algumas vezes e agradecer, eu vou ter um dia melhor. Se tu não faz isso, tu não te reforma. Aí tu teve um acesso, tu teve uma percepção, tu no final não aplicou. A reforma ela é a
prática do processo, que só acontece quando eu tenho a visão, a clareza. Então, num processo normal de psicoterapia, de conversa, às vezes a gente não passa essas barreiras das resistências, né? Às vezes a pessoa ela vai até um ponto, mas quando chega perto da dor, ela desvia, ela protege, porque isso é um mecanismo natural do nosso sistema. Numa regressão, muitas vezes, isso emerge com mais facilidade. Aí tu tem uma visão mais clara das tuas resistências, dos teus padrões. Até porque um terapeuta não está ali para julgar, né? Eu acho que uma das coisas que facilita com que emerja, né, as nossas feridas ou coisas, resistências e dores e personalidade congênita, é um ambiente terapêutico onde o terapeuta ele é neutro. Ele está ali sabendo que parte do processo pertence à pessoa, parte pertence sim ao terapeuta, mas que não cabe ninguém a julgar porque o terapeuta ele sabe como é que é sentir dor, né? Todo terapeuta, antes de ser terapeuta, era alguém que estava sofrendo, que estava passando trabalho, que estava gemendo na vida, que estava com dor. Então, ninguém nasce búdico e maravilhoso. Todo mundo é alguém e a pessoa que é terapeuta, muitas vezes, é alguém que se aprofundou no processo de autoconhecimento, né? A pessoa fez o processo dela, continua fazendo o processo dela e aprende a ajudar os outros. Então, ele sabe como é que dói e sabe que aquilo não é assim para girar. Então, tu vai ter empatia, aí a pessoa naturalmente já chega desarmada, e numa regressão também. Então, vai emergir dali alguma coisa e, junto com o terapeuta, tu vai trabalhar na continuidade a aplicação disso no dia a dia. Percebi que eu tenho uma tendência a rejeitar minha mãe. Aí tu entende que é importante para ti dar lugar àquela mãe. Se tu não faz isso primeiro mentalmente, né? Depois pode até verbalizar para tua mãe, se for o caso, aquilo fica faltando algo, né? Então eu acho que a reforma íntima é uma coisa bem física, né? É bem prática. Todos os processos terapêuticos eles são válidos, né? Independente se tu vai para o passado, para o futuro, para onde for, mas principalmente quando eles te dão uma substância de transformação. Quando ele te dá uma coisa que tu diz assim, ah, bom, isso aqui agora eu pego e vou fazer agora por todos os dias, por um tempo. Aí não tem erro, tu vai te transformar, tu vai mudar, tu vai sair do ponto A para o ponto B. Uma das coisas que eu vejo também como um aspecto muito importante, né, dentro da investigação do inconsciente, é mais ou menos baseado naquilo do que Jung vem falando, né, o nosso lado sombra. Digamos que esses sentimentos que a gente tem, né, de medo, de ansiedade, né, e muitas vezes o nosso olhar aqui na Terra é sempre de achar um culpado, né? Alguém me deixou triste, alguém me deixou frustrado, né? E a gente passa a se vitimizar colocando a culpa sempre na outra pessoa. E quando a gente faz esse acesso desse lado sombra, desses sentimentos que já vem nos acompanhando há muito tempo, é nesse momento que a gente consegue perceber que essa pessoa nessa atual reencarnação, na realidade, ela não é o culpado daquele sentimento que eu já venho carregando as várias reencarnações. Como a gente pode trabalhar isso um pouco melhor hoje nos dias atuais, Maicon? Por exemplo, se chega na tua casa a tua sogra e a tua casa, tu não é uma pessoa muito organizada, né? No momento de vida atual, tu não é muito organizado, tua casa nem sempre está muito limpa, tua casa nem sempre está muito organizada. Chega a tua sogra lá e olha para tua casa assim. Tu vai te chatear, né? E tu vai dizer, puxa vida, essa pessoa está toda hora me incomodando. Mas o que ela está fazendo? Ela está te mostrando algo que tu também sabe, né? Tu também gostaria que fosse diferente e por algum motivo ainda não é. Quando tu tem força, né? Se eu não estou organizando a minha casa, não é só uma questão de relaxamento. Às vezes tu não tem energia. Tu está esgotado, está deprimido, tu está alguma coisa a ponto de não se importar com aquilo, de não dar conta daquilo. É uma fase, às vezes são fases mesmo. Então quando essas pessoas vêm e evidenciam uma coisa que eu não estou podendo ver, que eu não estou querendo ver, que eu não estou conseguindo ver, ali tem uma sombra, né? Que está dentro de mim. Então aquilo parece até um ataque pessoal. A pessoa chega e diz, né, a sogra chega lá e diz, pô, mas que casa mais suja.
No fundo não é só a casa, é a minha incapacidade de deixar a casa limpa, é o que eu não estou querendo ver dentro de mim, é um monte de coisa que aquela pessoa está cutucando, sendo ela mesma. Agora, digamos que eu começo a fazer um tratamento, uma terapia, né, me animo, tomo uma energia a ponto de conseguir dar ordem para minha casa. Isso, de certa forma, é um amadurecimento, a capacidade de administrar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é isso que diferencia um adulto de uma criança, né? Tu ser capaz de administrar várias áreas da tua vida sem deixar uma desmoronar, né? Então, tu precisa de um amadurecimento. Aí tu limpa a casa, deixa a casa legal porque tu sente necessidade. Acabou o gatilho, né? Em outras palavras, podemos colocar isso como mudar um pouco o foco, que na verdade às vezes nem sempre é a pessoa que está chegando, que está trazendo isso, né? Não. Mas é uma visão equivocada nossa. É uma visão que vai tocar numa vulnerabilidade tua, né? Quando a pessoa, qualquer que seja, vamos levar para um outro exemplo, né? Todo mundo tem isso na vida. Então realmente algumas sombras que são na verdade áreas não iluminadas, áreas não integradas da minha vida, né, áreas traumatizadas da minha vida, elas vão às vezes ser, quando qualquer coisa na vida ou pessoa faz ou vibra algo que toca no ponto que eu não estou podendo olhar, vai machucar. E num primeiro momento a tendência é eu achar que o problema está no outro. E às vezes são coisas até como o sucesso de alguém. É alguém que tem muito sucesso, que tem um carrão, alguém que tem um corpo bonito. Às vezes são coisas bem assim que a gente olha e sente um desconforto porque eu não estou conseguindo gerar isso para mim, né? Então aquilo acaba me tocando. Mas por baixo do porquê não estou gerando por mim tem um monte de outras coisas. E isso às vezes vem só numa regressão mesmo, né? Tu entrar em contato. Então eu acho que o ponto disso na prática é a pessoa identificar onde é que eu costumo ser mais sensível, qual é o tipo de pessoa, porque você vai ver que não é uma só, é aquela tipo de personalidade, né? Eu brinquei com a sogra, mas todas as pessoas que têm aquela personalidade às vezes muito sincera ou até muito calada, né? Para ti é diferente, cada um é de um jeito, né? Qual é o lugar onde eu sou muito tocado? Qual é o tipo de assunto, qual é o tipo de pessoa que mexe comigo? Ali tem algo sobre mim. Então aquela pessoa está sendo um espelho, na verdade, né? E aí é importante, às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar a olhar para isso com amor. Olhar sozinho, ninguém faz, o cirurgião não faz cirurgia no próprio coração, ele precisa de outro, né? Às vezes o terapeuta mais experiente também precisa de alguém para espelhar ele, para ajudar ele com alguma coisa que ele não consegue acessar nas suas costas, né? E como a gente gosta de ser tratado com amor, a gente procura fazer isso também pelo outro, né? Porque aquele que hoje está bem, amanhã pode não estar, a vida é um trânsito, né? Eu não sei se eu respondi tudo que tu estava... Foi ótimo, sim. E tu trouxe até uma recordação que eu acho muito importante, um fato que aconteceu comigo mesmo, né? E é importante ressaltar para que as pessoas de casa possam entender que após a regressão também acontece um desligamento das coisas negativas, né, Maico? E também um religamento das coisas positivas. E eu me lembro perfeitamente, trazendo esse assunto que tu falou, né, de quando alguém chega na nossa casa e tem aquele olhar quando a gente está com a casa meia bagunçada, que na realidade a preocupação é nossa, né? E eu vivi uma época, assim, uma passagem que muitos adolescentes dentro de casa, então era quase que impossível ter uma casa realmente organizada. E era um período que eu tinha bastante visitas no meio da semana. E cada vez que o telefone tocava, dizendo que aquelas visitas estavam chegando, e eu olhava para casa, meu Deus, eu entrava num desespero. E foi um dia numa regressão, Maico, que eles me levaram até lá, né, para me trazer então esse assunto da importância que eu estava dando para aquilo, que na verdade era eu que estava dando importância para a casa bagunçada e não as visitas que estavam chegando. E após eles me trazerem esse conceito na regressão, eu lembro que no dia seguinte o telefone tocou, a minha casa continuava bagunçada, veio as visitas e eu não me senti incomodada. Uau. E houve aquele desligamento. E as pessoas assim eram as mesmas dos outros dias quando vinham me visitar, né? Elas não repararam se a minha casa estava limpa ou se não estava.
Então era um ponto meu que foi trabalhado e foi tratado, né? É um bom exemplo. Então eu gostaria que agora, para a gente já ir encerrando esse momento que passa tão rápido, né, Maico? Eu queria que tu fizesse assim um resumo, né, do que tu entende hoje da psicoterapia reencarnacionista. Eu acho que tu traz um dos pontos principais desse processo, que é se dar conta do que eu não estou vendo, né? E isso é feito na hora certa. Então um trabalho como esse, ele não vai mexer no que não tem nada a ver. Ele vai trazer algo que está maduro. É tipo assim, uma coisa que falta muito para todos nós, e isso eu acho que não adianta, eu vou falar, mas como uma inspiração e não como um propósito de que a pessoa entenda imediatamente, a não ser quem já está nesse ponto. Existe uma inteligência que rege todas as coisas. E essa inteligência está agindo na vida de todas as coisas o tempo todo. Quando alguém chega num terapeuta, ela já está sendo guiada por isso há muito tempo. Então, quando aquilo simplesmente se torna consciente, né, o ambiente terapêutico talvez seja um lugar onde tu tenha uma consciência maior do que nos outros ambientes, né? Tu tem um ambiente preparado, tu tem um profissional treinado e ali o que tu vai fazer é clarear as coisas. Mas as coisas elas já estavam contigo, se tu não tivesse ali tu estaria sendo guiado por outros caminhos. Então até tu chegar no terapeuta, tu recebeu indicação de terapeuta por amigos, tu viu alguma coisa que te chamou atenção no Instagram, caiu um livro na tua cabeça que tu leu e deu uma olhada e gostou. É toda essa preparação, sabe? Esse carinho, essa inteligência que vive e guia todas as pessoas, que pode ser olhada e reconhecida, né? Para que a gente até sinta um pouco menos de medo dos processos que nos acompanham. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria sim de deixar para vocês, né? Prestar atenção, prestar um pouquinho mais de atenção na vida e no que a gente chama de ruim, né? No que a gente chama de problema. Se eu olhar para isso, se eu der um lugar para isso, para começar, isso já muda de tamanho, né? O que é um grande inimigo? Aquilo que eu tenho medo de sentir medo, né? Ou seja, é algo que está maior do que eu. Quando eu dou lugar para isso, quando eu dou pertencimento, mesmo ao que dói, é aí que eu posso conseguir buscar ajuda, por exemplo. Enquanto isso eu fico me justificando, enquanto isso eu fico culpando os outros, enquanto isso eu fico num processo ainda muito imaturo, né, de esperar que alguma coisa aconteça sozinha, quando é nós que decidimos quando as coisas terminam. A gente vem de uma cultura de muita espera. E eu acho que a vida hoje pede um novo nível de consciência para todos nós. A gente está esperando a salvação chegar no céu, numa nuvem. A gente está esperando que alguém nos salve. Nós somos ensinados de que vai vir de fora de mim isso. E não é verdade. A salvação vem pela minha escolha de me salvar, né? Através dos contatos que eu tenho. Então busque ajuda. Né? Esses impulsos, eles são bonitos, eles são legais, mas para que você assimile eles, para que você olhe para eles, você procure, né, dê lugar para essas suas dores e dificuldades, invista em você, salve a si mesmo, cuide de si mesmo, seja protagonista da sua vida. Eu levei muito tempo admirando e às vezes julgando as pessoas que assumiam, que brilhavam, que se expunham e que mostravam a sua imperfeição. Mas aí tu fica tanto tempo olhando, assistindo as pessoas e vendo que tu está perdendo a chance de tu também brilhar, mesmo que seja imperfeito, mesmo que tenha um monte de coisa para curar. Porque se a gente vai esperar ser perfeito para falar, se a gente vai esperar ser perfeito para se movimentar, sinto muito. Isso aí é um baita boicote, um sabotador. Maravilha. Nós vamos encerrando então, né? Parando por aqui o nosso programa de hoje. Como eu já falei, passa tão rápido, né? Mais uma vez, imensamente grato pelo Maico estar nos trazendo nessas elucidações sobre a psicoterapia reencarnacionista, como a gente fazer a nossa reforma íntima, né? Agradecendo também profundamente aos nossos patrocinadores, que são eles que nos dão a oportunidade de estar aqui trazendo clareza para cada um de vocês, e agradecendo a vocês também que estão nos assistindo. Continuem conosco até um próximo programa.